Olá, pessoal! A gente está começando agora mais uma videoaula do Circuito Tribal Educa de Arte e Educação. Esse circuito, gente, só para falar rapidamente, ele é um projeto muito bacana, realizado pela Associação Tribal, que é a Associação Tributo à Arte e à Liberdade. Ela tem 18 anos, vai fazer 18 anos agora de existência, e é um ponto de cultura, né, certificado pelo Programa Cultura Viva, criado lá pelo Ministério da Cultura. E esse projeto, esse circuito, ele está trazendo uma série de videoaulas com artistas e com arte educadores de várias áreas, de várias especialidades dentro do teatro, do audiovisual, da arte, da maquiagem cênica e tudo mais. É bem interessante, teatro de bonecos, tá bem legal esse circuito. Ele é patrocinado, ele é oferecido pela Lei Aldir Blanc, né, que é uma lei de incentivo à cultura, de fomento à cultura nesse período aí da pandemia do Covid-19. E essa oficina de hoje, então, faz parte desse circuito, né? Eu vou me apresentar antes da gente entrar no assunto. Eu sou Ana Luísa Barbosa, eu sou professora, sou artista, sou gestora cultural também e, né, trabalho atualmente, eu estou trabalhando muito como professora de artes, né? Trabalho com ensino fundamental e também com formação continuada de professores. Já há muitos anos, né, aí vamos entrar um pouquinho na questão dessa videoaula, do tema dessa videoaula, né? Já há muitos anos, desde a época da minha graduação e tal, eu venho pesquisando muito a questão do audiovisual e da fotografia como ferramentas educativas, como dispositivos para processos pedagógicos, né? Isso dentro da educação formal, dentro da educação não formal também. E aí, cheguei a realizar muitas e muitas oficinas, cursos livres, palestras e tudo mais dentro dessa temática com professores da educação básica. E assim, vira e mexe, boa parte das vezes o que acontecia era do professor falar: eu quero ganhar um pouquinho mais de prática, de uso do meu telefone para o meu trabalho como professor, como professora, né? Eu preciso entender um pouco mais e encontrar, ganhar um pouco mais de conhecimento e de prática para eu poder fazer o registro do meu trabalho pedagógico que eu faço na minha sala de aula. E aí, né, diante dessa demanda e tal, aí eu pensei junto com a equipe da Tribal nessa proposta dessa videoaula de hoje, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai falar um pouco sobre a fotografia, principalmente com o celular, dentro do contexto e da necessidade do registro pedagógico. E aí, assim, a gente vai focar um pouquinho mais na questão da prática. A gente não vai falar tanto de teoria nem nada, né? Existem muitos teóricos, existem muitos pesquisadores, existem muitos professores que desenvolvem estudos e artigos e livros e tudo mais muito importantes para refletir, para pensar sobre o registro pedagógico, sobre documentação pedagógica, que é um outro termo que é muito utilizado, mas a gente não vai focar tanto nisso, né? Só que assim, antes da gente falar da prática de fotografia, a gente tem que pensar um pouquinho, de certa forma, do que é o registro pedagógico, para quem que a gente registra e tudo mais, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né, gente? Registro pedagógico, eu faço para quem? Eu faço para quê? Qual é o meu objetivo dentro de um registro pedagógico, né? Aí a gente consegue entender um pouco melhor o que é esse negócio de registro pedagógico. Quando a gente fala de registro pedagógico, primeiro a gente tem que pensar, né? O registro ele pode acontecer de diferentes formas. Ele pode acontecer com escrita,
né, as anotações que a gente faz no nosso caderno, ele pode acontecer com o registro e a documentação do material que as crianças ou os adolescentes produzem, ele pode acontecer com fotografias, com filmagens, né? Então ele pode acontecer de diversas formas, com o próprio desenho que uma criança, que um aluno pode fazer de uma atividade, de algum processo que foi desenvolvido em aula e tudo mais, também pode ser utilizado. Então, assim, registro a gente poderia tratar de registro pedagógico como várias técnicas, mas aí, antes de, né, pra gente entender um pouco o objetivo, a gente tinha que refletir um pouquinho sobre para quem, né, a gente faz esse registro pedagógico. O que acontece, gente? Muita gente acha que registro pedagógico, né, quando a gente vai falar de fotografia principalmente, acha que o registro pedagógico é a fotografia que é feita para divulgar, para fazer a publicidade da escola. E assim, não é bem isso, né? A gente tem que entender o princípio do registro pedagógico dentro dos estudos em educação, em gestão escolar e tudo mais, é um pouquinho diferente, né? O objetivo é outro, a proposta é outra, a abordagem é outra, né? Muitas vezes a gente né, as escolas e tudo mais, às vezes tem somente essa prática, né? Só vai fazer a foto, aquela foto, principalmente a foto mais produzidinha, que escolhe quais crianças vão participar, organiza a sala toda de um jeito que normalmente ela não está organizada. Penteia as crianças todas certinhas, todas limpinhas, todas penteadinhas, todas acertadinhas, fazendo uma atividade que às vezes nem foi ela que fez. Isso não é registro pedagógico, isso é fotografia publicitária, né? É outra coisa. É também importante? É também importante, né? Principalmente no caso das escolas particulares e tal, elas precisam realizar a sua publicidade, realizar as suas propagandas para poder captar, né? Captar matrículas e tudo mais. Então, mas o objetivo é um objetivo exatamente publicitário. O registro pedagógico, gente, ele é um registro do dia a dia de um processo educativo, o dia a dia de uma sala de aula. E esse dia a dia, ele vai ter uma sala de aula que nem sempre vai ser aquela sala de aula linda, perfeita e que vai virar a foto de divulgação da escola. Nem sempre aquele registro vai registrar exatamente uma atividade ou um processo, um projeto que você desenvolveu e que não deu lá muito certo, que virou uma bagunça enfim, que não deu muito certo, né? A gente tem, né, no nosso dia a dia de professor, a gente tem às vezes processos e ideias que a gente tem que dão super certo, a gente tem outras que não dão lá muito certo e tem outras que não dão nada certo. Isso acontece. E o registro pedagógico, ele precisa registrar todas essas situações, né? Então, em primeiro lugar, o nosso público do registro, o primeiro de todos, é o próprio professor que desenvolveu aquele processo, aquele momento educativo que está sendo registrado, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque muitos estudiosos da educação, até o Paulo Freire, por exemplo, fala muito, né, da questão da importância da reflexão sobre a prática e do pensar a teoria e prática dentro dessa reflexão, porque senão fica tudo muito desconexo, senão simplesmente a gente não consegue crescer e melhorar o nosso trabalho enquanto professores, entendeu? A gente precisa refletir. E assim, a gente consegue refletir somente com a nossa memória? A gente até consegue fazer uma boa reflexão somente com a nossa memória. Mas vai passando o tempo, essa memória vai se perdendo, né? E aí o que a gente
pode ter para nos ajudar nessa reflexão, porque às vezes no ano seguinte a gente vai precisar fazer um trabalho similar ao que a gente fez no ano anterior, e a gente não lembra muito bem como que a gente preparou aquele trabalho, o que a gente pôde melhorar, o que a gente poderia melhorar, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então a gente precisa de elementos, de registros que nos façam lembrar, que nos façam avaliar, que nos façam ver no que a gente errou, no que a gente pode fazer diferente, no que a gente pode aproveitar de ideia, o que a gente não pode aproveitar. Então, a primeira questão é essa, né? A gente faz esse registro para nós mesmos, para a gente refletir. Quais são as ferramentas que a gente pode usar de registro? As nossas anotações, por exemplo. A anotação que a gente faz sobre a aula que aconteceu naquele dia, o próprio processo de anotar, de colocar no papel as ideias, faz a gente pensar e organizar a nossa mente, organizar um pouco a nossa ideia sobre aquilo que a gente está escrevendo, sobre até mesmo o que a gente está sentindo, até mesmo o que a gente tá pensando de ideia e tudo mais, né? E aí, a fotografia também é um elemento muito, muito rico para a gente refletir sobre o nosso próprio trabalho. A foto, ela faz a gente, ele é um gatilho para nossa memória, né? A gente começa, dentro de uma foto, a gente consegue ver a emoção das crianças ou dos adolescentes que a gente trabalhou naquele momento. A gente consegue ver a reação e a linguagem corporal delas. A gente consegue ver como o processo se organizou, como ele aconteceu. A gente consegue ver até o aprendizado pelas características, né, da imagem. A imagem conta muita história. E aí, a fotografia, ela nos ajuda nisso, né? E ela nos ajuda também a gente a pensar, né, um pouco mais sobre a subjetividade das crianças, dos adolescentes que a gente também está registrando. Né? Isso nos ajuda, principalmente quem trabalha aí com educação infantil, quem trabalha com anos iniciais também do ensino fundamental, que tem um trabalho bem mais aprofundado, né, em cada aluno, tem um tempo maior de aula com os alunos e tudo mais, normalmente, a gente começa a conhecer melhor os nossos alunos pela fotografia, pela observação um pouco mais com calma, com um pouco mais até de distanciamento, porque durante a aula a gente está olhando para um aqui, a gente tem que olhar para o outro que está lá atrás, a gente tem que olhar para o outro que está lá do lado, aí tem outro pedindo para ir ao banheiro, tem outro com o sapato desamarrado pedindo para ajudar a amarrar o sapato, e aí a gente fica doido, gente, principalmente, né, quem trabalha com criança passa por isso diariamente, né? Eu já trabalhei muito também, gente, com educação infantil, com creche, com pré, com também anos iniciais do ensino fundamental, sei bem como é que é isso. Então, assim, nesse momento da sala de aula, às vezes a gente não consegue olhar, né, com tanto detalhe, com tanto aprofundamento, a reação de uma criança diante de uma proposta, diante de um processo de aprendizado. Então, além de ajudar, né, além da fotografia ajudar a gente a pensar sobre o nosso próprio trabalho, ela nos faz também conhecer melhor os nossos alunos, conhecer, né, refletir melhor sobre a reação deles, refletir melhor sobre o processo de aprendizado, de crescimento deles. E a gente também tem que começar a pensar, né, o que a gente registra. A gente só registra as atividades que a gente propõe, ou a gente também não registra outras situações até do cotidiano dos nossos alunos. Por exemplo, o momento do lanche, o momento momento da saída, o momento de escovar os dentes e tudo mais. Esses momentos, eles também, né, a gente tem que começar a lembrar, e eu acho que quem trabalha com educação sabe muito bem disso, mas
esse tipo de momento, o registro desse tipo de momento também nos ajuda a pensar um pouco melhor sobre como esses momentos são um aprendizado e nos ajuda também a divulgar isso. Voltando aos públicos do registro pedagógico, a gente também tem que pensar, né, na nossa própria equipe, a equipe da nossa escola, a equipe pedagógica, né, equipe de coordenação, de direção, os outros professores que trabalham com a gente e tudo mais. Essa equipe também é público desse registro pedagógico, né? Ela é um público secundário. Por quê? Porque você precisa, é importante você pegar esse registro e trocar, e mostrar, e conversar, e dialogar, e contar, e narrar o seu trabalho para os seus colegas, né? Às vezes também nos encontros de formação, né? Com outros professores, às vezes até de outra escola e tudo mais. Então, o objetivo do registro pedagógico também é propiciar essa troca de experiências, esse momento de diálogo e de crescimento em conjunto, né? Com a sua equipe e com outros professores, outros educadores que são da sua, né, que estão no seu cotidiano ou que fazem formações com vocês e tudo mais. Lembrando, gente, na verdade eu tô falando aqui tô citando muito o professor, mas na verdade essa videoaula pode servir para qualquer pessoa que está aí no dia a dia de uma sala de aula, tá? Pode ser um assistente de sala, pode ser um coordenador pedagógico, supervisor pedagógico. Então, assim, existe a possibilidade aí de outros profissionais que estão no dia a dia da sala de aula também pensarem e realizarem esse registro pedagógico. Vamos para o próximo público. O próximo público é o próprio público dos alunos, né? Os alunos dessa turma, gente, que você registrou, é interessante, é riquíssimo. Eu pratico muito isso no meu trabalho como professora e eu vejo quanto é bacana e é rico mostrar, exibir as fotos para eles, para os alunos em sala, só eu e eles, a gente vai relembrando, rememorando, repensando e se diverte de novo, às vezes, com situações mais inusitadas, com momentos que, né, cada aluno se identifica, às vezes, né, um pouco mais com uma aula, um pouco menos com a outra. Então, assim, cada hora um fala, essa aula foi a que eu mais gostei, e esse momento foi muito engraçado e tal. Gente, é muito rico, porque eles relembram e eles começam a ver o quanto eles aprenderam, o quanto eles cresceram ao longo daquele período, né, dessas imagens que estão sendo exibidas. Aí você pode pensar em exibir essas imagens, às vezes, trimestralmente, às vezes semestralmente, às vezes até só no final do ano, mas é bem interessante, é muito interessante você trabalhar, você mostrar, você compartilhar esse material, esse registro com os seus alunos. O outro público que a gente tem é o público familiar, da família dos alunos, né, da comunidade escolar como um todo. É muito interessante para você mostrar o seu trabalho, valorizar o seu trabalho, mas também para começar por meio da imagem a gente consegue, né, mostrando o processo de aprendizado de uma criança, de um adolescente, mostrando como que acontece o trabalho educativo na escola, na sua sala e tudo mais. A gente também tem tem uma função, de certa forma, social, né, de divulgar, de tornar visível o que é feito na escola. Isso é muito interessante, porque muitas famílias, né, a comunidade como um todo, o senso comum como um todo, não entende muito bem e não valoriza muito o trabalho que é realizado nas escolas, né? A gente tem sempre um entendimento, às vezes, por exemplo, na educação infantil, tem-se um entendimento, de certa forma, né, do senso comum, assistencialista, né, da educação infantil, né, que a escola ela só serve para
deixar a criança enquanto os pais vão trabalhar. Mas a gente sabe que é muito pelo contrário, né? Na verdade, a necessidade da criança estar na escola não é só para deixar os pais trabalharem, é para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela absorver e passar por experiências que vão fazê-la desenvolver competências, habilidades e tudo mais. Só que aí, o que acontece? Como que a gente faz para poder divulgar isso? Através da imagem, das reuniões, muito mais por meio dessas imagens, por meio desses relatos desses trabalhos, do que por lembrancinhas, né? Do que por eventos que às vezes é muito mais focado em materiais reproduzidos, né? E que não fazem parte exatamente de um processo de aprendizado e de desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. Então, é muito rico também exibir esse material para as crianças. Aí, gente, em último, para as crianças não, para os familiares das crianças e dos adolescentes também, né? E aí, chegando no último público, aí sim a gente chega no público geral, né? Algumas imagens, algumas fotos desse registro pedagógico. Então, olha só, é o último ponto, né? Dentro da ordem de prioridade é o público em geral, né? Uma foto que às vezes ficou bacana, que pode ilustrar um trabalho legal que você desenvolveu. Essa foto, essa imagem, ela pode ir para uma rede social da escola. Ela pode ser utilizada para uma divulgação da escola, mas isso é o último, isso não é o objetivo principal. Isso não é a sua prioridade, né? Então, a gente precisa realmente começar a desconstruir um pouco essa ideia, né? Tem muitos pensadores, tem muitos professores, muitos pesquisadores que têm defendido muito, que têm buscado divulgar muito essa questão. A fotografia dentro do nosso fazer pedagógico, ela nos traz uma série de vantagens, né? E aí, quando as redes, quando as escolas começam a investir, a incentivar e a trazer mais foco para esse tipo de registro, os resultados que acontecem, os resultados que são constatados e tudo mais nessas pesquisas, nas avaliações dos projetos, são, assim, muito bacanas, sabe? Quando eu estava exatamente preparando essa videoaula que a gente está fazendo agora, chegou naquele Diálogos Embalados, chegou esse livro aqui, olha. Livro Documentar, um novo olhar. Ele é um livro da editora Pedro e João Editores, né? Ele foi traduzido agora em 2021 justamente para o Diálogos Embalados, e é muito interessante porque ele conta sobre um projeto que foi desenvolvido lá na Catalunha, na Espanha, falando. Esse projeto, o foco foi justamente incentivar e fomentar o registro fotográfico dos processos pedagógicos nas escolas da Catalunha, principalmente na educação infantil e anos iniciais. Aí a gente tem alguns resultados, algumas falas que são muito, muito legais, assim, são muito ricas, e o livro apresenta fotografias que foram feitas, que foram registradas e que foram que foram escolhidas para entrar no livro. Mostra fotografias do cotidiano das crianças, do momento do brincar delas, mostra do momento de alimentação e começa a refletir exatamente sobre como que educação a gente faz em diversos momentos, né? A gente faz em todos os momentos na escola, em todos os momentos do cotidiano da criança. E o que eu acho mais interessante, né, os resultados, vou mostrar mais uma página, são os resultados que são constatados durante esse registro pedagógico, né? Aí tem depoimentos, por exemplo, de professores que falam do quanto que eles puderam crescer profissionalmente enquanto educadores
dentro somente desse processo de registrar por meio da fotografia, de refletir sobre esse trabalho que foi desenvolvido a partir dos registros fotográficos do próprio trabalho. E eles também fizeram momentos também de troca entre os professores, né, de divulgação, de diálogo, por meio das fotografias realizadas. Então, os depoimentos que são apresentados e os resultados que foram constatados desse projeto foram muito positivos no sentido do desenvolvimento profissional dos professores e também de como eles puderam tornar visível a concepção de educação, a concepção de infância que que esses educadores têm, mas que muitas vezes o senso comum do público em geral, dos familiares e tudo mais, não tem esse entendimento, né? Hoje em dia, a gente entende, né? A gente sabe que muitas pessoas não conseguem entender ainda muito bem essa ideia da criança e do adolescente como cidadãos, como seres autônomos, como pessoas que têm que ter opinião, que se desenvolve a partir do trabalho do dia a dia e não é só de aprender, né, com transmissão de saberes, com transmissão de conteúdos e tudo mais, né? O processo de aprendizado ele vai muito além dessa concepção antiga de escola. E a gente, por meio da imagem, a gente consegue divulgar um pouco mais esse trabalho, né? Esses projetos como desse que é citado nesse livro, eles justamente falam, eles constatam esse tipo de resultado também, não só no crescimento do professor, não só no desenvolvimento e na valorização do trabalho educativo e na avaliação desse trabalho, né? E aí, bem, vamos para a prática, porque tem muita coisa ainda, o tempo já está passando bastante e a gente, antes da gente chegar na prática, vou falar já das primeiras dicas. Então, a partir dessa reflexão que a gente fez, as primeiras dicas dessa videoaula, tá? Vou apresentar 14 dicas. Dessas 14 dicas, 2 a gente já falou um pouquinho sobre isso. A primeira dica é que registro pedagógico não é fotografia para publicidade escolar. Vamos lembrar sempre disso, né? Se a direção da escola precisa de fotografia para publicidade escolar, o ideal é ela contratar uma equipe de publicidade, uma equipe de fotografia profissional e que vai realizar imagens produzidas e tudo mais. A direção da escola pode desenvolver esse trabalho tranquilamente. Isso não, né, o registro pedagógico ele não tem que ser feito com esse objetivo, com essa finalidade, porque senão acaba, de certa forma, interferindo no trabalho pedagógico, no dia a dia da sala de aula, e aí a gente entra na segunda dica. A segunda dica é, se é registro pedagógico que você está fazendo, evite interferir na cena, porque você precisa tentar captar, por meio da sua fotografia, a situação real, a reação real da criança. Às vezes a reação vai ser negativa, às vezes vai ser positiva, às vezes vai ter uma criança sonolenta lá no canto encostada, às vezes vai ter alguma situação meio que possa ter perdido um certo controle, às vezes a sala vai estar meio bagunçada, às vezes os seus alunos vão estar descabelados e isso faz parte. Isso faz parte do dia a dia da sua sala de aula, isso faz parte da realidade do cotidiano e de uma sala, de uma turma, né? A gente tem que entender isso. E o registro pedagógico, ele registra exatamente essa situação real, esse contexto de realidade, né? Aí a gente
vai entrar um pouquinho nessa parte prática. Aí quando a gente entra na parte prática, a gente escuta uma série de dúvidas, indagações e muitos questionamentos, né? Vou trazer aqui alguns questionamentos que eu já escutei bastante de vários professores durante as oficinas, durante as formações que eu já dei dentro dessa temática. Eu criei aqui uma personagem fictícia, que é a professora Joana. A professora Joana, ela trabalha com educação infantil e ela simplesmente tem uma série de perguntas e tem uma série de questionamentos sobre a fotografia no trabalho dela enquanto professora. O primeiro questionamento que a Joana faz é o seguinte: não tenho equipamento profissional. Não vou conseguir fazer uma boa foto por causa disso. Gente, assim, o equipamento profissional, as câmeras profissionais, elas realmente, em determinadas situações, elas são indispensáveis, né? Se eu, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, registrar, fotografar as estrelas, uma constelação e tudo mais, eu preciso de um equipamento que consiga ter um ajuste manual, ter lentes, sensores e tudo mais que vão conseguir captar com qualidade esse céu. Às vezes eu, por exemplo, posso precisar de um equipamento para registrar fotografar um esporte que tenha alta velocidade, por exemplo, uma Fórmula 1. A Fórmula 1 também eu vou precisar ter um equipamento com recursos, né, mais avançados para eu poder conseguir registrar um objeto em altíssima velocidade. Mas dentro do contexto da sala de aula, eu consigo desenvolver ótimos registros com um celular. É lógico que existem também celulares com câmeras melhores, celulares com câmeras piores, né? Mas, de um modo geral, eu consigo fazer um registro que atende aos meus objetivos básicos, que é o registro pedagógico. E eu consigo, mesmo com um celular simples, fazer uma boa foto. Se eu tiver uma condição de luz legal e tal, né? Porque às vezes também a sala está muito escura e eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas se eu tenho mesmo um celular simples, uma câmera simples, numa condição legal de iluminação e até de poder me movimentar na sala e tudo mais, eu consigo fazer fotos muito bacanas, muito ricas em termos de imagens e até mesmo de qualidade, né, estética e tudo mais. Então, hoje em dia a gente tem que entender o seguinte, com o crescimento da internet, dos memes, do YouTube e tudo mais, tem se exigido cada vez menos a qualidade fotográfica, a qualidade profissional de imagens em Full HD, em 4K, em 8K. Na verdade, qual é o contexto que a gente tem? A gente tem vídeos às vezes bombando, às vezes fazendo grandes sucessos e o vídeo ele tá numa resolução baixíssima. A gente tem fotos às vezes também circulando por todas as redes e que estão em resoluções baixíssimas. Porque mesmo em resolução baixa comunica. Hoje em dia a qualidade técnica e a alta resolução, ela não tem sido mais muito determinante da comunicação. Outra pergunta que a Joana fez para mim não tenho idade mais para aprender essas coisas de tecnologia. Essa pergunta, gente, a gente tem que entender que, assim, a gente pode aprender coisas novas, né? A gente tem casos aí cada vez mais de pessoas aprendendo e crescendo e desenvolvendo seus trabalhos, às vezes com 70 anos, 80 anos, com 90 anos, 95 anos, já em idade idosa avançada,
ainda assim aprendendo, crescendo, desenvolvendo e buscando conhecer melhor. A nossa vida, a gente tem que estar em constante evolução, né? E aí, então, a gente precisa se desprender um pouco desse mito de quando a gente vai ficando mais velho, a gente não consegue mais aprender nada. E a gente também tem que entender o seguinte, que fotografia nem é uma tecnologia lá muito nova, né? A fotografia existe desde o século XIX e ela só mudou um pouco a forma como os dispositivos fizeram seus registros, mas ela sempre existiu. Quando você nasceu, já existia a fotografia, talvez até na sua casa, na sua família, alguém já tinha uma câmera e já existem até fotos, provavelmente, de você criança, de você adolescente e tudo mais, independente da sua idade. Então, gente, aprender a gente tem que sempre continuar aprendendo, seguir aprendendo e produzir uma imagem não é lá nada um bicho de 7 cabeças. E a gente vai falar um pouquinho, vai pensar em algumas dicas que vão ajudar bastante. A primeira parte das dicas que a gente vai seguir, né, é justamente a questão de que fotografia, aí a gente já vai para nossa terceira dica, é de que fotografia é um recorte pessoal. Fotografia é um recorte, gente. Você vai recortar, quem tá com a câmera vai recortar a sua visão, vai escolher o que você vai mostrar para quem for observar essa fotografia depois que ela estiver pronta. Você vai guiar o olhar dessa pessoa. E aí, quando a gente fala de recorte, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos fundamentos básicos da fotografia, que é os planos fotográficos. O que a gente está vendo nesse desenho, gente? A gente está vendo que a gente tem uma sala de aula e nessa sala de aula estão 3 crianças. Uma criança está na mesa trabalhando com alguns blocos, uns cubos, e mais ou menos no meio da sala, em pé, a gente tem 2 crianças brincando de palmas, né? Esse plano, gente, a gente chama normalmente de plano geral. Quando a gente fala de plano, a gente fala justamente da distância que a minha câmera está diante da situação que eu estou fotografando, beleza? Agora, plano geral, então, ele tem como objetivo, principalmente, contextualizar a situação a ser fotografada. Ele vai me trazer informações sobre o local, sobre as características desse local, sobre se existem pessoas, se existem animais, se existem objetos nesse local. Então, quando eu estou numa sala de aula, o meu plano geral é uma foto que vai me mostrar grande parte dessa sala de aula. Se eu vou fazer um plano geral, por exemplo, numa praia, eu vou mostrar a praia, a areia, eu vou mostrar se a praia está vazia ou se ela está cheia, né? Se ela tem alguma planta, se ela tem uma restinga, alguma coisa. Então, num plano geral, eu sempre vou mostrar o contexto, o todo, os elementos que estão naquela situação que eu estou querendo fotografar. Eu contextualizo. Né? O termo técnico é plano geral, mas você não precisa ficar se preocupando muito em decorar esses nomes, tá? Porque eu vou falar outros termos técnicos também. Você pode anotar e tal, mas o principal objetivo aqui para essa aula, para esse momento, é você entender o objetivo de cada plano, tá? Não precisa se preocupar com os termos técnicos você vai precisar usar se você trabalhar num estúdio de filmagem de fotografia, se você for dar uma aula de audiovisual, de fotografia também, então aí você vai precisar saber. Mas para o seu dia a dia, do ato de fotografar, seja na sala de aula ou em qualquer outro lugar, você só precisa entender o objetivo de cada distância da câmera em relação à situação fotografada. Né? Então,
A primeira distância que a gente tem é essa do plano geral, que ela tem o principal objetivo de contextualizar. Agora, nessa próxima imagem, a gente tem o plano americano. O plano americano tem esse nome, gente, desde a época, ele é da época dos filmes de faroeste, no auge dos filmes de faroeste de Hollywood, lá nos princípios do cinema. Ele tem um objetivo, né? Ele geralmente ele mostra uma pessoa, um ser humano, os personagens, no caso, dos joelhos até o topo da cabeça. E era feito na época desses filmes de faroeste justamente para mostrar a pessoa, mostrar o cowboy, né? Com a sua arma, que é geralmente na área dos quadris, até o chapéu. Então, o plano americano ele mostra muito, ele tem muito esse objetivo de aproximar um pouquinho a imagem do ser humano, mostrando um pouco também a roupa que está utilizando, né? Mostrando a linguagem corporal e tudo mais, né? Então, a partir desse plano eu consigo ter uma visualização bem legal do corpo todo daquela criança ou daquele adulto, seja lá quem for. Aproximando a câmera um pouquinho mais, eu tenho o plano médio. O plano médio, ele já tem um objetivo um pouco mais de mostrar a expressão da pessoa, os braços da pessoa, né? O plano médio geralmente ele tá mais ou menos da cintura para cima. Ele é muito utilizado, por exemplo, em jornais, ele é muito utilizado em novelas e tudo mais. O plano médio ele já mostra um pouquinho mais da subjetividade dessa pessoa, né? E aí depois a gente tem o primeiro plano, né? Muitos chamam também de close. O primeiro plano é o rosto da pessoa. É basicamente o rosto da pessoa. Pega um pouquinho às vezes de ombro e tal, mas o foco é mostrar o rosto da pessoa, é mostrar a emoção, a expressão que ela está fazendo naquele momento, é mostrar os detalhes do rosto dela. A gente vai ter uma situação, né? O primeiro plano traz uma intimidade maior do espectador com a pessoa que está sendo fotografada, né? E aí a gente tem, né? A gente pode, lógico, aproximar e fechar cada vez mais, né? Tem um plano, muita gente chama de primeiríssimo plano, ele é mais fechadão ainda no rosto, ele é mais próximo ainda no rosto. Quando a gente fala fecha, é uma linguagem muito usada no cinema e na fotografia, que é justamente aproximar, como se a gente estivesse dando um zoom ou aproximando a câmera do sujeito, né? Da pessoa que está sendo fotografada ou filmada. E aí a gente tem um outro plano, que é o plano detalhe. O plano detalhe, gente, ele, como o próprio nome diz, né, ele vai apresentar minúcias, ele vai apresentar pequenos detalhes que às vezes estão na minha cena e que eu, por exemplo, no plano geral, não consigo ver de jeito nenhum. No plano americano, talvez eu consiga ver, mas o espectador não vai conseguir, às vezes, se atentar naquele detalhe que você, por meio de uma fotografia de plano detalhe, consegue apresentar. Então, eu vou trazer, por exemplo, um plano detalhe da criança trabalhando com os blocos. Nesse plano detalhe eu consigo mostrar detalhes, consigo mostrar exatamente o que a criança está construindo, o que as mãozinhas dela, a forma como ela pega nos blocos, se ela está pegando com firmeza, se ela ainda, né, às vezes quando é uma criança menor, ela às vezes tem a mãozinha ainda que não consegue ainda fazer a pegada direito naquele objeto. Então, esse plano detalhe, nesse trabalho de registro pedagógico, ele é muito interessante, ele é muito rico e vale a pena
fazer, vale a pena registrar, principalmente para as crianças menores, a gente consegue ter um registro até da evolução da pegada, a evolução da forma como essas crianças manuseiam esses objetos, né? Então, no plano detalhe, eu consigo pegar uma mão, consigo pegar um olhar, às vezes um choro, às vezes um sorriso, às vezes um objeto, porque o plano detalhe ele não precisa ser só de pessoas, ele pode ser também de objetos, de animais e tudo mais. Então, o plano detalhe, ele geralmente ele ajuda muito a ilustrar e a narrar, né, o trabalho que você está contando para aquelas fotografias. E falando nos planos, a gente vai entrar então na nossa próxima dica, que é a quarta dica, que é pense e escolha a sua perspectiva. Né? Para poder variar esses planos, eu tenho que me afastar ou me aproximar fisicamente do meu objeto, da pessoa, qualquer que seja a situação que eu estou fotografando. Para eu fazer um plano geral, eu preciso me afastar ao máximo possível e mais para o canto possível da situação que eu estou fotografando. Às vezes até encostar na parede, encostar lá no cantinho e tudo mais para conseguir fazer o plano geral. Para eu poder fazer o plano detalhe, eu preciso me aproximar bastante da situação que eu quero fotografar. Então, eu tenho essa diferença de perspectiva que é em termos de distância. Vai ter gente falando do zoom, né? Vai ter alguém que vai falar, mas eu posso fazer esses planos com o zoom. Então, o zoom, só um breve comentário, porque é um debate um pouco mais aprofundado, que é o seguinte, o zoom dos celulares, de um modo geral, a maior parte dos celulares que estão no mercado, eles possuem um zoom somente zoom digital. O que é o zoom digital? Ele é nada mais, nada menos do que a mesma foto que você faria sem o zoom, só que recortada, como se fosse um recorte que eu posso fazer no Photoshop ou em qualquer outro editor de imagens. Então, eu posso até fazer essa foto ampliada e depois em casa ou no próprio celular fazer o recorte num programa de edição. O zoom digital, ele faz essa mesma coisa, ele é um recorte daquela foto grandona, ampliada que a gente faria. E o zoom que realmente vale a pena usar e que mantém a qualidade da foto é o zoom ótico. O zoom ótico, ele normalmente tem muito naquelas câmeras digitais, até as mais amadoras, são aquelas câmeras que você liga e sai a lente. A lente, ela aumenta. Essas câmeras, geralmente, elas possuem o zoom ótico, que é um conjunto de lentes, e esse conjunto de lentes que se movimenta. E aí a gente consegue manter a qualidade da imagem, mesmo com um zoom bem avançado, né? Então, a gente não vou entrar tanto em detalhes sobre isso, expliquei de uma forma bem geral mesmo, mas depois a gente pode até falar um pouco melhor e entender um pouco mais como é construído esse sistema óptico aí de zoom, tá? Mas voltando à dica da perspectiva, além dessa mudança de perspectiva em relação à distância, eu também tenho uma mudança de perspectiva em relação à posição em que eu estou em relação à situação que eu estou fotografando. E aí a gente vai entrar em alguns tipos de enquadramentos diferentes, né? A gente vai conhecer 4 deles agora. O primeiro que a gente vai conhecer é o plongé. Vendo as imagens você vai conseguir entender melhor. O plongé, ele é uma palavra originada da língua francesa e que significa mergulho. Então a gente consegue lembrar sempre que o plongé, a gente mergulha do quê? De cima para baixo, né? E geralmente numa diagonal. Então o plongé ele é sempre uma visão diagonal de cima para baixo. O
plongé, gente, ele é utilizado em duas situações. Uma das situações é quando, por exemplo, eu preciso fazer uma imagem de algum plano geral ou mostrar várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes em roda. Então, às vezes eu estou numa rodinha com as crianças, às vezes as crianças estão em volta de uma mesa, às vezes eu estou numa reunião com professores ou com alunos e essas pessoas estão em círculo. Nesses casos, eu usando o plongé eu consigo, ou em círculos ou até mesmo em fileiras também. Nesses casos, o plongé ele é interessante por quê? Porque ele vai mostrar a carinha de todo mundo. Se eu abaixar muito a minha câmera e a minha câmera estiver na altura dos olhos das pessoas que estão sentadas, eu vou conseguir captar a imagem do rostinho somente das pessoas que estão na frente. E as pessoas que estão mais para trás, né? Não vou conseguir captar. Mas o plongé, além disso, principalmente quando eu vou fotografar pessoas, fazer retratos de pessoas, né, mais individual, em dupla, em trio somente, com poucas pessoas, eu vou passar, existe uma série de análises, né, que fazem constatar que essa perspectiva do plongé, eu vou causar uma sensação de superioridade de quem está vendo a imagem, de quem está fotografando a imagem, em relação a quem está sendo fotografado. Além do plongé, que é o mergulho, é uma diagonal de baixo para cima, a gente tem o contra-plongé, que já é a outra perspectiva de baixo para cima. Essa imagem do contra-plongé, ela é muito utilizada no caso de quando a gente tem a intenção de passar um ar de superioridade naquela pessoa que está sendo fotografada, para aquela pessoa que está sendo fotografada. Ela fica, de certa forma, um pouco mais poderosa, ela fica um pouco mais altiva, como se fosse uma pessoa olhando de baixo para cima, como se ela estivesse num palco, como se ela fosse mais forte, como se ela fosse mais com mais poder mesmo, né? O contra-plongé também é muito utilizado no cinema. Os super-heróis, por exemplo, eles são muito retratados pelo contra-plongé. O contra-plongé também é muito utilizado na publicidade, muito utilizado nas campanhas políticas, por exemplo. Se você observar, a gente tem, né, os políticos sempre aparecem um pouquinho com a câmera um pouquinho mais abaixo do rosto dela, justamente para ela ficar um pouco mais poderosa. E aí, gente, conhecendo melhor esses planos, conhecendo melhor essa perspectiva, essas posições que o fotógrafo tem, que a câmera tem em relação às situações fotografadas, a gente tem que começar a entender que a gente realmente precisa circular. Não dá para um professor fazer todo o seu registro pedagógico sentado lá na cadeira do professor, lá na mesa do professor, na mesma posição. Tem que circular pela sala, ou se está em outra situação, está num pátio, ou se está numa excursão, tem que circular pelo espaço da situação que está sendo registrada. Você vai ter que, às vezes, se aproximar, vai ter que, às vezes, se distanciar, vai ter que, às vezes, agachar, para poder abaixar a sua perspectiva. Vai ter que, às vezes, subir numa cadeira para conseguir uma altura possível para poder registrar toda a turma ao mesmo tempo, né? Eu falo brincando nas oficinas que quem quer fazer um bom registro fotográfico tem que gastar a sola de sapato, tem que gastar a legging e a calça jeans, justamente por conta dessa necessidade de circular pelo espaço para construir aquele registro completo e uma narrativa realmente completa daquele processo inteiro. Então, aí a gente já vai entrar na nossa próxima dica, a nossa quinta dica, que é narre o contexto, os elementos e as etapas do seu processo educativo.
Então, você vai contextualizar com os planos gerais, você vai narrar os elementos. Então, por exemplo, o material que você separou para aquele momento, para aquela atividade. Fotografe esses materiais, vai ser até bom, porque se você for fazer alguma atividade semelhante depois, você vai ter até a listagem certinha, pela foto, daqueles objetos que você separou, daquele material que você preparou. Então, você tem que narrar tudo isso, desde o início, né, as etapas da atividade, o momento com os alunos, o momento de produção deles, o momento de troca deles. Então, fazer esse registro desses diferentes momentos é bem interessante, porque aí você vai ter uma narrativa em que quando você mostrar para outra pessoa, quando você mostrar para o seu colega de trabalho, quando você mostrar até mesmo para os alunos, para os pais, você vai conseguir ter toda a história, ter todas as etapas muito bem registradas e ilustradas desse trabalho, e mostra que é tudo um processo, né? Mostrar que o trabalho educativo, ele não é só o resultado, o produto, o desenho que a criança fez lá no final. Teve todo um trabalho anterior, né, de preparo, de diálogo, de escuta, de observação, de primeiro contato, de sensibilização, e que isso, se você registra, você consegue divulgar, você consegue explicar por meio das suas imagens. E aí a gente vai entrar na nossa sexta dica, que é justamente valorize o seu conhecimento. Você é o especialista no processo educativo a ser registrado. Você tem que se valorizar. O fato de você estar fazendo esse registro pedagógico, né, é porque você é a pessoa que está pensando esse processo, você é a pessoa que sabe aquelas etapas, e aí você vai conseguir fazer um registro muito aprofundado, muito sensível, e que vai, né, valorizar o trabalho que você realiza. Então, essa dica ela é muito forte nesse sentido. A sua subjetividade, o seu conhecimento, a sua experiência de trabalho enquanto profissional da educação, ela é muito importante para fazer um bom registro. Ela é essencial para isso. A propriedade que você tem sobre aquela proposta educativa que está sendo realizada, ela é muito importante para você fazer um bom registro. Aí sim vai ficar completo. E aí, gente, voltando a uma questão bem técnica da fotografia, a gente tem um questionamento aqui da Joana, que é o seguinte: as minhas fotos, às vezes, ela sai com as crianças muito na sombra, muito escuras. E aí, esse tipo de situação, gente, é o seguinte: acontece normalmente quando a gente tem uma fonte de luz muito forte por trás do objeto ou da pessoa que a gente está querendo fotografar. Essa situação, tecnicamente, a gente chama de contraluz. Geralmente é muita luz que está vindo de uma janela num dia ensolarado, ou então uma lâmpada forte que está exatamente atrás daquela pessoa, ou então até mesmo o sol, quando a gente está em ambientes abertos, né? Então, a gente tem essa situação de contraluz. A melhor solução a se fazer é ou eliminar essa fonte de luz, pelo menos temporariamente. Então, se eu estou numa janela e essa janela eu tenho a opção de fechar uma cortina, é importante eu fechar a cortina, aí eu vou acabar com esse problema. Se for uma lâmpada, eu posso apagar essa lâmpada. Então, existe essa possibilidade, mas se eu não puder nem fechar a cortina, nem apagar a lâmpada, o ideal é eu mudar de posição. Ao invés de eu ficar de frente para a janela, eu vou ficar de costas para a janela. Então, eu preciso dar a volta na pessoa que eu estou querendo fotografar e fotografar ela sob outra perspectiva. Se eu não tiver nenhuma outra opção,
não tiver como dar a volta, se eu não tiver como fechar a cortina, nem apagar a luz, eu tenho uma opção de indicar para a câmera para mudar a medição de luz dela naquela fotografia. Não vai ficar muito nítida a imagem, mas eu vou conseguir fazer o meu registro. Vou dar um exemplo aqui, que eu gravei a tela do meu telefone, fiz uma selfie, gravei a tela de eu fazendo essa selfie com uma janela ao fundo. E aí, qual é a situação que eu tenho a princípio? Eu tenho a minha imagem numa sombra, né? Ela está bastante escura e a luz está vindo da janela bem forte. E o que eu faço? Eu pego meu dedinho e clico exatamente no meu rosto. Eu vou indicar para a câmera que eu quero que a fotografia seja feita com a medição da iluminação do meu rosto, que é uma iluminação bem mais baixa do que o geral, do que grande parte daquele plano que eu estou fazendo. E aí eu vou indicar para minha câmera para ela fazer a foto dessa forma. Vai ficar perfeito? Vai ficar muito nítida? Não vai ficar lá tão nítida, não. Isso vai ficar esse efeito um pouquinho borrado e tal. Mas eu, de qualquer forma, eu vou conseguir fazer o meu registro e já vai atender. Então, sempre que a imagem que eu quero, se o meu objeto principal, se a pessoa que eu quero registrar, ela tiver na sombra, ela tiver muito escura, eu posso clicar nessa pessoa, posso clicar nesse objeto e eu vou indicar para a câmera para fotografar de acordo com a iluminação que esse objeto está recebendo. Às vezes ele pode estar muito mais iluminado que o resto da foto, às vezes ele pode estar muito menos iluminado do que o resto da foto. Outro questionamento que a Joana faz é sobre as fotos tremidas. Ela fala que muitas vezes a foto sai meio borrada, sai meio tremida e tudo mais, ela não consegue ter uma estabilidade muito grande nas fotos. Aí, para isso, eu preciso de várias táticas, né? Eu posso usar várias táticas. Uma das táticas que eu, particularmente, uso bastante, tem gente que prefere, tem gente que não gosta desse método e tal, você tem todo o direito de não gostar. Mas eu uso bastante o temporizador da minha câmera. Por quê? Porque quando eu clico na câmera para poder fazer a foto, naturalmente eu vou mexer aquela câmera, vou mexer o meu celular. Ele vai, né? A câmera vai dar uma tremidinha. E durante essa tremidinha se essa tremidinha é justamente no momento em que a foto está sendo tirada, é grande a tendência da minha foto sair tremida. Então, se eu tenho a opção de esperar esses 2 segundinhos, eu boto o temporizador para 2 segundos. Então, eu clico no obturador, estabilizo e aí a foto é feita sem eu ter a necessidade de mexer a minha mão, nem o meu dedo. Então, eu tenho uma estabilidade maior. Outras questões, né? Eu preciso também pensar no meu corpo. Eu preciso pensar na minha gravidade e na minha estabilidade do corpo. Essa estabilidade ajuda a melhorar a estabilidade do ato de fotografar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso encostar em algum lugar realmente seguro para eu encostar. Posso encostar numa parede, eu posso sentar, eu posso apoiar o cotovelo numa mesa, que vai me ajudar. Outra coisa é justamente colar o cotovelo na cintura, porque ele vai estar muito próximo do seu centro de gravidade, então você vai ter um pouco mais de estabilidade no seu registro. Então, são possibilidades de você ganhar do seu corpo te ajudar na estabilização das suas mãos. A nossa mão realmente ela se movimenta muito, ela dá uma tremida e tudo mais. Todo mundo tem passa por isso. Então a gente precisa pensar em técnicas e posições e tudo mais que vão deixar o nosso corpo mais estável e a gente tem que tentar deixar os nossos cotovelos mesmo mais próximo do nosso corpo, do nosso tronco,
porque o nosso tronco é muito mais estável do que se a gente estiver com as mãos dos cotovelos soltos. Outra opção também que a gente tem é isso aqui, ó. Tripézinho. O tripézinho que você, ó, dobra ele, coloca na bolsa, levinho, tranquilão. Eu tenho vários tripézinhos desses pequenininhos para celular, tem vários, mas eu gosto muito desse. Ele é um tripézinho desses chineses, Xing Ling, acha em camelô, acha em lojinha de aparelho para celular, acha na internet. Eu mesma já comprei na internet, não é muito caro, normalmente nessas lojas é uns 15 reais mais ou menos. Eu já achei na internet até a 4 reais, para você ter uma ideia. Mas é porque eu garimpo também, né? Pega as promoções. Outra coisa que ajuda bastante também é isso daqui, ó. Esse aqui é só o aparelhinho, né? Não é Vamos ver aqui. Opa! Aê, apareceu. Esse aparelhinho, gente, ele é um controle remoto. Ele é um controle remoto Bluetooth, também Xing Ling, também nessas lojinhas de coisa para celular e tal. Custa aí por volta de uns 15 reais, então não são materiais muito caros, né? Também não são lá muito duráveis, mas quando a gente cuida direitinho, dura bastante. Ele é Bluetooth, eu conecto por Bluetooth no meu celular, e aí eu tenho meu celular num tripé, eu tenho meu celular parado ou em algum lugar, e eu simplesmente clico no botão e o meu celular estando conectado com tudo certinho, tem que conferir antes, ele vai fazer aquela fotografia ou ele vai iniciar a filmagem se tiver em modo de filmagem. Então esses dois elementos aqui ajudam bastante na estabilidade das fotos e para evitar as fotos tremidas, beleza? Vale a pena ter, vale a pena usar. Esse tripézinho que eu mais gosto dele, tô fazendo propaganda mesmo porque eu acho muito prático. O que eu mais gosto dele é que ele tem essa perninha, ó, essa perninha é muito maleável. Então eu consigo, às vezes, consigo até botar de cabeça para baixo, consigo botar, olha, vou botar aqui na minha cadeira. Consigo firmar ele em vários objetos, na maçaneta da porta. Então eu tenho essa situação desse modelo ser um polvo, ele ser um elemento que vai me trazer mais versatilidade no uso da minha câmera. É lógico que eu tenho que me preocupar em firmar ele bem. Aqui ele ainda não está tão firme, mas se eu ajustar bastante, eu vou conseguir dar uma firmeza maior. Boto uma fita crepe e tal, que pode ajudar bastante também. A fita crepe é um grande elemento, ó, sempre tenho. Em todas as situações de filmagem, de fotografia, a fita crepe ajuda bastante nesse trabalho de ajudar a fixar, etiquetar, guardar as coisas, né? Então, são dois materiaizinhos que não são caros, que nos ajudam, que se a gente cuidar vai durar bastante, né? Não são de altíssima qualidade. Não conheço situação deles terem marca, mas tem algumas marcas que a gente sabe que compram o mesmo objeto, imprimem a marca aqui e vendem 50% mais caro, né? Mas esses aqui que eu uso, que funciona, são realmente Xing Ling mesmo, são de lojinhas, a gente encontra em qualquer lojinha dessas de material de celular, de equipamentos para celular, às vezes camelôs também. Então, são coisas que ajudam a gente bastante, além das técnicas de estabilização do corpo, além dessa técnicazinha do temporizador de 2 segundos, tá? Isso aí ajuda bastante a evitar as fotos tremidas. Então, você precisa observar a posição das luzes que estão iluminando a situação que você está fotografando. Isso vai te ajudar até a pensar melhor aí no posicionamento, que às vezes numa posição, se você chegar um pouco mais para o lado, você vai ter essa situação um pouco melhor iluminada. Então, pense sempre nisso, tá?
A 8ª dica é justamente treine e conheça o seu equipamento. Para você, por exemplo, botar o temporizador de 2 segundos, você vai precisar futucar lá o aplicativo do seu celular. Eu não vou conseguir mostrar aqui o meu celular, como ele funciona, porque cada aplicativo é diferente, né? Pode, às vezes, até da mesma marca, modelos bem similares, da mesma época, do mesmo período, possuem aplicativos de câmera diferentes. Então, você vai precisar dar uma futucada mesmo no seu celular, conhecer o seu equipamento. Você precisa testar os modos de luz, testar as funções que você tem, ver as resoluções. É interessante você colocar uma resolução boa na foto que você vai registrar. Isso tudo, né? Você ter intimidade com o seu aparelho é, assim, um dos pontos essenciais. Você precisa pensar nisso, precisa ir em casa, tranquilo, mexer, procurar no YouTube. No YouTube tem muita análise de câmeras de celulares, tem muitos guias de câmeras de celulares, então você vai colocar lá o modelo do seu telefone no YouTube, câmera do modelo tal. Você vai provavelmente encontrar um vídeo de uma pessoa descrevendo e explicando e te mostrando como que funciona e quais são os recursos da sua câmera. Cada aplicativo de câmera de cada celular vai ser diferente, vai ter configurações diferentes. Aí, futuque. Vai lá naquela engrenagemzinha que tem no cantinho superior e procura os detalhes, vai futucando, depois testa, depois volta para o anterior, não precisa ter medo. Depois você pode até reconstituir as configurações de fábrica da própria câmera, só da câmera. Se você ficar com medo de às vezes mudar alguma coisa que possa te atrapalhar, né? Você pode retomar as configurações da própria fábrica naquele aplicativo da câmera. Então você lembre-se disso, dessa dica, treine, conheça o seu equipamento. Vamos lá. Próximo problema também tem a ver com o aparelho e é uma nova dificuldade que a Joana sempre tem, que é o seguinte: às vezes aparece mensagem de memória cheia no meu celular. Aí a gente entra agora em uma nova dica, que é a dica número 9. A dica número 9 é gerencie o seu armazenamento. Para você gerenciar o seu armazenamento, gente, você precisa realmente ver, né, os aplicativos que você não está usando, porque às vezes o celular fica cheio, vai baixando, vai fazendo download de um tanto de aplicativo que você não usa há 1 ano, há 2 anos. Começa a apagar esses aplicativos, vê outros materiais que às vezes você fez o download, recebeu num e-mail que está enchendo a memória do seu telefone, verifica o material que você recebe de WhatsApp, aquele tanto de bobeira que às vezes a gente recebe no WhatsApp, aquilo ali você nunca vai usar na sua vida, você nem lembra que existe, e você pode apagar esse material e dentro dessa questão, né, das fotos, você pode tirar as fotos do seu celular. Quando tiver com muita foto, a memória estiver começando a ficar cheia, você pode tirar as fotos desse celular e deixá-lo, né? Você pode copiar para um computador, você pode copiar para um HD externo, ou você pode deixar na nuvem. O que é a nuvem? São aqueles como se fossem pendrives que ficam na internet. Tem gente que tem um pouco de medo de deixar o material nessas nuvens, mas eu acredito que não tem por que ter medo, tá? Porque geralmente são provedores muito confiáveis, muito estáveis e tudo mais. Eu acredito que não tem chance de a gente chegar a um momento e perder esse material. Eu acho que tem muito mais chance de um pendrive nosso estragar e a gente perder esse material do que uma nuvem
de um provedor como o Google, como a Microsoft, como a Amazon, como o Dropbox e tudo mais, eu realmente acredito que não venha a perder esse material não, gente. E aí, o que acontece, né? A gente tem vários aplicativos que são nuvens e alguns são até muito especializados em fotografias, né? A gente tem, por exemplo, o Google Fotos. O Google Fotos, ele é um aplicativo da Google e que ele gasta, eu posso configurar para toda foto que eu tirar com a minha câmera, salvar automaticamente nesse Google Fotos. E aí esse Google Fotos eu entro com o meu e-mail em qualquer outro dispositivo, num computador ou num outro telefone e tudo mais, e eu consigo acessar todas essas fotos. O Google Fotos hoje em dia, ele tem um limite. Ele tem o limite justamente dos 15 GB do Google Drive dessa conta. São termos bem complexos às vezes, né, gente? Eu não vou entrar em tanto detalhe, mas se você quiser conhecer melhor, se você tiver dúvida, pergunta, coloca aí no comentário que eu vou te ajudar. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para te ajudar, se você tiver com dificuldade nessa questão. O Google Drive, gente, ele tem um limite de 15 GB. E ele salva tudo que é do Google Fotos e tudo que eu recebo por e-mail e tudo que eu acrescento no próprio Google Drive. E aí, se eu recebo muitos anexos por e-mail, meu Google Drive vai só aumentando. Ele vai só enchendo, né? Se eu uso muito o Google Drive para outros arquivos, ele também começa a encher. Então, para as fotos, 15 GB dá para armazenar muita foto e dá para armazenar também um bocado de vídeo. Não muito também não. Então, para o caso de fotografia, o que você pode fazer, porque esses 15 GB são os 15 GB gratuitos. Passando dos 15 GB, você simplesmente vai ter que ou parar de inserir novos materiais, ou então comprar um plano pago que vai te dar mais espaço de armazenamento, que dependendo, vale a pena investir. Aqui na minha casa, a gente tem investimento em nuvem, não é nada assim muito caro e que vale a pena, porque ter espaço de armazenamento na nuvem traz pra gente muito mais versatilidade, traz mais possibilidades aí de salvar e de compartilhar arquivos. Então, se você ultrapassar esses 15 gigas, se puder e se for do seu interesse investir num plano pago, ou do Google Drive, ou do Dropbox, ou do OneDrive, tem vários, todos esses que falam de Drive, você pode saber que provavelmente é uma nuvem. Aí você pode investir, então, no aumento desse armazenamento da nuvem. Se você não tem o plano pago e se o seu Google Drive do seu e-mail principal ele está muito cheio, o que você pode fazer é criar uma conta, criar um novo Gmail que vai te dar um Google Drive um Google Drive zerado, 15 GB livres, e você vai usar ele só para suas fotos. O Google Fotos, ele é o mais conhecido, ele é o mais popular, mas a gente tem outras opções também. Por exemplo, quem tem conta, quem tem aquela assinatura da Amazon Prime, que dá o frete grátis e tudo mais, essa assinatura da Amazon Prime, que é R$10 por mês, né, e você tem várias opções de frete grátis, nessa assinatura você tem direito a armazenamento ilimitado de fotos pelo Drive da própria Amazon. Então, se você por acaso já assina o Amazon Drive, você já sabe que você pode aproveitar bastante desse Drive da Amazon. E, gente, independente do Drive, da nuvem que você escolheu e tudo mais,
Aí eu não vou entrar em detalhes sobre eles, né? Você vai buscar aí realmente, de novo, você vai buscar no YouTube, você vai buscar na internet orientações, dicas de como utilizar o aplicativo, de como inserir as imagens, como gerenciar as imagens. Geralmente, esses aplicativos eles têm modos até de organização das imagens, né? Modos de classificação. Aí você vai colocar estrelinha nas fotos principais, você vai realmente poder ter uma organização maior desse seu acervo de fotografias que você vai desenvolver no seu trabalho de registro pedagógico e também no seu dia a dia, na sua vida pessoal e tudo mais. Então, ter essas nuvens de armazenamento é interessante, vale a pena. Mesmo assim, mas eu quero ter no computador, eu sou ruim com essas coisas, eu não tenho muita dificuldade de lidar com esses negócios de nuvem na internet. Aí realmente você precisa ter uma forma de passar as fotos do seu celular para o seu computador ou para um HD externo, seja lá como for. Né? Você tem a opção de usar o próprio cabo de carregador, ele é um cabo que de um lado é o carregador, do outro lado é o USB, e aí esse USB você pode conectar num computador, como você pode também salvar essas imagens num pendrive, né? E aí qual é o cabo que a gente usa? Esse aqui, ó. É o cabo on the go, mais conhecido como OTG. Ele pode ser um cabo, pode ser só uma pecinha também, às vezes é só um adaptadorzinho. E esse cabo você vai conectar de um lado no telefone e do outro lado você vai conectar um pendrive. Um pendrive qualquer que tenha espaço. E esse pendrive você vai conseguir abrir no seu celular e salvar as imagens que estão no seu telefone nesse pendrive. Não só imagens, mas arquivos de um modo geral. É outra forma também de você trabalhar com a gestão dessas imagens que você produz. Porque não adianta você ficar produzindo foto se você não faz uma boa gestão delas. Senão depois você simplesmente não vai usar nunca mais. Aí a gente entra na próxima dica, que é a dica da pós-produção. Lembre-se da pós-produção. Esse é um dos erros que eu, por exemplo, mais cometo. Né? Eu faço, às vezes, registros pedagógicos das minhas aulas, super legais e tal, e simplesmente me enrolo porque chego em casa cansada, tenho que já revisar ou preparar material, né? E organizar as coisas para a aula já do dia seguinte, e aí é aquela correria danada, e muito acúmulo de trabalho, sobrecarga e tudo mais, e aí a gente chega a um ponto que, poxa, fiz registros maneiríssimos de vários trabalhos que eu desenvolvi com as minhas turmas, e simplesmente ficaram no telefone, ficaram na nuvem, porque sempre vai para a nuvem no meu caso, automaticamente, e aí não faço mais nada. Às vezes as crianças já até se formaram, já saíram da escola e tudo mais, o que eu vou fazer com aquilo ali? Então eu tenho que pensar nessa pós-produção. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, das imagens simplesmente passar o tempo e eu não ter organizado, não ter utilizado, né? Então é importante pensar, né, realmente mesmo dentro dessa correria que o professor vive, ter um momento do planejamento em que vai organizar essas imagens, vai apagar o que não deu certo, vai selecionar as melhores imagens, vai colocar uma estrelinha se der para botar lá no aplicativo, ou então vai mandar para uma pasta já de fotos selecionadas daquele momento, vai fazer um registro de qual foi a turma, qual foi a atividade. Então eu preciso organizar esse meu registro fotográfico, de certa forma. Porque aí eu vou chegar no final do trimestre, vai ter um encontrão de finalização do trimestre com os alunos, já vou ter as principais fotos daqueles dias selecionadas. E aí eu vou levar para os alunos. Quando eu tiver uma formação,
com outros professores da minha área, eu vou conseguir levar esses exemplos de forma já tudo selecionadinho, tudo organizadinho. Então, eu tenho que sim pensar na pós-produção para ter isso organizado e não só na organização, mas também para utilizar esse material. Para eu realmente utilizar mostrando para os alunos, para eu realmente utilizar nos meus registros e nos meus materiais de reflexão e de relato do meu trabalho pedagógico, para eu realmente utilizar nas reuniões, tanto reuniões com a minha equipe, quanto reuniões com os pais, e dependendo até a escola utilizar para poder divulgar, né, em rede social, essas coisas. Aí a gente vai entrar, né, na próxima pergunta da Joana, que é a seguinte: você falou aí da questão de postar em rede social, Ana. Então quer dizer que eu posso postar essas fotos no meu Instagram, no meu Facebook? Então, gente, a Joana tá perguntando se ela pode postar nas redes sociais pessoais dela. Ou até mesmo, né? Tem gente, por exemplo, que tem rede social profissional, né? Professora fulana, professora ciclana e tal. Mesmo sendo independente de ser uma rede social pessoal ou profissional, a gente tem que ter um cuidado, que é a nossa próxima dica, que é número 11. A dica número 11 diz o seguinte: atenção para os direitos de uso de imagem. Gente, isso é um ponto que não podemos esquecer, né? A gente tem uma legislação totalmente pertinente, necessária no país, e grande parte dos países do mundo também tem legislações similares. E aí, o que a legislação diz? Uma pessoa ou uma instituição não pode utilizar a imagem de outra pessoa sem a autorização dela. Essa autorização, gente, normalmente é uma autorização formal e normalmente por escrito, porque é a forma mais certeira de se comprovar, né, que a autorização foi realmente feita. As escolas, geralmente, no ato da matrícula, quando o aluno é menor de idade, normalmente é feita a autorização dos pais. Os responsáveis fazem a assinatura da autorização desse uso de imagem para a escola. A autorização é dada para a escola. E esses pais, esses responsáveis, eles podem também escolher não dar autorização. Eu já trabalhei em diferentes escolas públicas e particulares em que vira e mexe tinha na turma uma outra criança que não tinha autorização dos pais para uso da imagem. Então, tudo que ocorria de divulgação das atividades da escola e tudo mais, tinha que ter todo um cuidado em relação a essa situação. Divulgações que eu digo nas redes sociais, nos espaços ampliados. Por quê? Porque eu usar a imagem da criança na mesma sala em que a criança tá, em que a criança participa e tudo mais, não tem problema. Está sendo ali dentro do contexto escolar educativo. Eu usar numa reunião interna de equipe também não tem problema. Agora, tem que ser muito observado isso, né, essa questão da autorização. Antes de qualquer publicação em rede social, a escola tem que ter esse cuidado em relação a ver se naquela imagem não tem não tem imagem de alguma criança que não tenha a autorização da família. E principalmente, né, aí voltando à pergunta da Joana, a Joana pergunta se ela pode postar na rede pessoal dela. E ela não pode postar na rede pessoal dela, gente. Ela só pode, se a escola compartilhar na rede institucional da escola, aí a Joana pode compartilhar
o que foi postado pela escola. Pode repostar, mas ela tem que deixar muito claro que aquilo ali é um compartilhamento, é uma repostagem, porque ela não tem autorização. A professora Joana, por mais que ela tenha trabalhado com a turma o ano inteiro, ela não é ela que tem autorização. Quem está autorizado a divulgar aquela imagem é a escola. E aí, por isso que a gente vê muito, você já deve ter visto, né? Aquelas imagens, né, das crianças, aquelas carinhas, aqueles emojis que aparecem assim, que colocam na frente do rostinho da criança enquanto ela faz a atividade da aula, né? Isso aí acontece muito, é basicamente a única forma que a gente tem de divulgar a imagem dos nossos alunos, de forma, né, divulgar um pouco o nosso trabalho pedagógico, de forma que preserve o direito de uso de imagem, né? É lógico que eu posso também coletar essas autorizações com os pais dos alunos, aí eu tenho que conversar com a direção da escola e alinhar isso direitinho para eu poder pegar essa autorização individualmente, né? Se eu quiser, por exemplo, divulgar em algum trabalho específico, eu consigo também reunir com os pais, conversar com eles, solicitar essa autorização, e se eles colocarem documentalmente no papel essa autorização, você pode postar com tranquilidade. Então lembra de ter esse cuidado, né? Lembra dessa dica, porque a gente tem que ter muito cuidado com a imagem dos nossos alunos. A gente está falando muito aqui da educação básica de alunos menores de idade, mas se você tem alunos maiores de idade, você também tem que ter esse cuidado. Essa proteção, essa legislação, ela não protege o uso da imagem só de menores de idade. Ela protege o uso da imagem de qualquer ser humano. Vamos para a próxima dica? A próxima dica é a dica número 12. A dica número 12, gente, é experimente a fotografia. Experimente a fotografia. Pega o seu celular e começa a fotografar coisas na sua casa. Começa a fotografar o passeio que você fez, começa a fotografar o seu cachorro, começa a fotografar as coisas do seu cotidiano. Porque só experimentando e vendo e avaliando e analisando o resultado que você vai aprimorar a sua técnica, que você vai encontrar os caminhos estéticos e tudo mais. Você precisa experimentar, né? E aí a partir disso, eu vou propor um desafio para você. O desafio é o seguinte: você vai pegar alguns dos objetos que eu vou te falar, tá? Você vai pegar ou um vaso de planta, ou os materiais do café da manhã, né? Que você come no café da manhã, a caixinha, a latinha e tal, os potes, os seus materiais do café da manhã. Ou então você vai pegar o seu material da escola e você vai colocar numa mesa. E aí, comece a fotografar. Você vai fazer um ensaio fotográfico de um desses 3 elementos. Ou então, se você quiser experimentar mais ainda desses 3 elementos, faz um ensaio fotográfico, como se fosse um ensaio publicitário, ou então um ensaio documental. Vai registrando, experimenta encostar a câmera na mesa, fazer a foto de baixo para cima, experimenta fazer planos detalhes, experimenta fazer o zenital, que é totalmente de cima para baixo, experimenta apagar a luz e ver o que acontece, para você ir conhecendo o seu equipamento, para você ir conhecendo a sua linguagem, a sua proposta fotográfica. Então, experimente, faça esse desafio com pelo menos um desse grupo de objetos, né? Tô dando 3 opções, bem simples e que você com certeza tem em casa. Uma opção é um vaso de planta ou mais de um vaso, se forem vasos pequenos.
brinca com a textura das folhas, brinca com a textura da terra, com as cores, os desenhos e tudo mais que essa planta vai te trazer. Você vai poder... A segunda opção, né? É os materiais, né? Os elementos do seu café da manhã. Depois de comer, só os potes, só os materiais mesmo, tá, gente? Não precisa esperar o café esfriar, não. Bebe, toma o café, aí quando você tá naquele diazinho que você não vai ter que trabalhar direto, faz esse ensaio fotográfico com esses materiais do seu café, ou então usa o seu material de escola. Busque fazer esses ensaios fotográficos, pelo menos 30 fotos desse elemento, e dessas 30 fotos você vai escolher no mínimo 10 fotos, as 10 fotos que você mais gostou. Dessas 10 fotos que você mais gostou, você pode ousar utilizar um programa de edição. Aí, programa de edição, gente, aí a gente já vai entrar em outro tema que não vai dar tempo de falar nessa aula. Existem vários programas. Existe os próprios aplicativos de postagem, né? No Instagram dá para fazer algumas pequenas edições. O Google Fotos, por exemplo, ele tem um editor bem básico e que funciona direitinho. Eu uso bastante um aplicativo da Adobe, chama Adobe Lightroom. Esse programa, ele eu gosto bastante dele, mas tem gente que pode não gostar, então você pode escolher o programa de edição que você tem. Você pode experimentar, aí você vai ver qual que você vai gostar mais, qual que você vai ter mais facilidade de usar e tudo mais. Então experimente, né? Faz as 30 fotos, depois transforma essas 30 fotos em 10 fotos escolhidas e experimente editar essas fotos. Mexer na luz, mexer no contraste, mexer nas cores. Aí você vai conhecendo o aplicativo de edição de fotos, isso vai te dar uma possibilidade assim gigantesca de trabalho fotográfico muito, muito importante, muito bacana. Próxima dica é número 13. Aprecie e acompanhe os trabalhos que você admira, tanto na educação quanto nas artes visuais. Quando a gente vai pensar em aprender fotografia, a gente fala de artes visuais como um todo, porque a gente aprende sobre fotografia assistindo cinema, a gente aprende sobre fotografia vendo as artes plásticas, um quadro, uma pintura, um desenho, pode nos trazer grandes inspirações. A gente pode aprender fotografia vendo fotografia e a gente pode aprender estudando também os princípios das artes visuais, né? Existem vários princípios da regra dos terços, da perspectiva e tudo mais, proporção áurea, são todos elementos que a gente pode utilizar bastante na fotografia. A gente realmente não vai dar tempo também hoje. Se você tem dúvidas, se você tem interesse em conhecer um pouco melhor sobre essas questões, toda dúvida que surgiu, que você ainda tem depois dessa aula, você coloca no comentário que eu vou dar um jeito de te ajudar. Vou tentar responder, se não der para responder, eu posso fazer uma nova aula pocket para poder, fora até desse circuito, não precisa de edital nem nada. Eu quero realmente ajudar o professor a melhorar a sua técnica fotográfica para melhorar o seu registro do seu trabalho, porque realmente a fotografia ela ajuda bastante no trabalho pedagógico. E aí, além disso, né, nessa mesma dica, a gente tem a questão de apreciar, acompanhar, estudar as referências também da educação, porque a gente tem que melhorar sempre o nosso trabalho educativo. A gente precisa estudar sempre, revisar a teoria, avaliar, ver outros exemplos, outras possibilidades metodológicas, outras ideias de processos educativos, outras formas de organização do espaço da sala de aula e tudo mais,
né? Mesmo diante de toda a dificuldade que a gente vive na educação no Brasil, que é ainda muito limitada, maior parte das escolas ainda seguem uma perspectiva muito tradicional, muito cartesiana de educação, a gente vai tentando mudar um pouquinho, a gente vai tentando melhorar, a gente vai tentando tornar a nossa aula um pouco mais rica, um pouco mais completa e integral, porque a gente quer muito transformar os nossos alunos, né? A gente quer muito provocá-los e desenvolver neles habilidades, competências e tudo mais que os façam realmente viver o mundo como ele é, né? Que não é exatamente o mundo que a gente aprende nos conteúdos de decoreba na escola, né? Dentro da perspectiva tradicional. Realmente não é. E aí a gente entra na nossa 14ª dica, concluindo essa aula, que é reflexão e avaliação sempre. Reflita, pesquise, avalie, busque melhorar cada vez mais. Inclusive, pergunte. Sempre que você tiver uma dúvida, você tem que perguntar. Tem que perguntar para a sua coordenação, tem que perguntar para os seus professores, incomodar os professores do seu curso de formação de professores, fazer contato com pessoas que são especialistas na educação. Você precisa perguntar se você tem dúvidas aí sobre fotografia, sobre até mesmo o uso da fotografia como dispositivo educativo e tudo mais. Pode perguntar aqui nos comentários desse vídeo. Eu já disse que eu vou dar um jeito de ajudar, eu vou dar um jeito de responder. Se não der para responder por texto e tal, eu posso fazer uma aulinha extra pocket para poder esclarecer as dúvidas, dificuldades que você tenha, às vezes técnica e tudo mais. Vamos trocar porque eu quero muito que a gente torne cada vez mais difundida e apropriada essa técnica de registro de imagens, que fotografia ela é maravilhosa, ela comunica, ela faz refletir, ela tem a questão também estética, né? E tem a questão de passar a emoção. É muito forte, é uma ferramenta que hoje em dia está ao alcance das nossas mãos. Ela está totalmente viável, tanto produzir quanto distribuir. Então, vamos usar e abusar dessa ferramenta. E aí, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu até ultrapassei o tempo previsto pelo projeto, mas é porque, gente, é muita coisa para falar, muito pano para manga que dá esse tema e esse roteiro que foi pensado para essa aula. E a gente também teria mais assuntos para falar sobre o assunto, que a gente vai ter outras oportunidades, com certeza, a gente vai ter outros projetos, outras oficinas e cursos e tudo mais, em que a gente vai poder tratar desse assunto. Lembra que o Circuito Tribal Educa não é composto somente por essa videoaula, tem mais outras 5 videoaulas de temas diferentes ligados à arte e à educação. Você pode conferir aí ou no YouTube ou no Facebook da Associação Cultural Tribal. A minha rede social, meu Instagram é Ana Luísa Artes, e eu também desenvolvo um trabalho, um projeto chamado Projeto Feito para Brincar. Esse projeto é desenvolvido por mim e pelo artista e educador Yuri Vasconcelos, e dentro desse projeto a gente desenvolve uma série de ações educativas, né, oficinas, formações, palestras e cursos e tudo mais, e também ações culturais voltadas para a questão da cultura da infância, das brincadeiras tradicionais. A gente também fala sobre arte e educação, sobre as linguagens artísticas, tanto nas várias esferas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Você pode conhecer o nosso site, que é feitoprabrincar.com, e as nossas redes sociais, que são no Facebook e no Instagram, Feito para Brincar.
E muito obrigada por assistir essa aula até o final, né? Espero que tenha te ajudado, espero que tenha te trazido algumas dicas, algumas reflexões bacanas para o seu trabalho, para aprimorar o seu trabalho. Se quiser qualquer coisa, faça contato e valeu, é isso!